Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, você chegou em algum momento da sua vida a se questionar sobre aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem de habilidade ou talento? Se é pequeno demais? Você chegou a se comparar com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você consegue fazer, só que pensando que essas outras pessoas fazem até melhor? Bom, hoje vamos falar sobre isso, dons singelos. Para começar, eu quero contar uma história. Certa vez, um homem, ele morava numa aldeia muito pequena e muito pobre. E nessa aldeia começou a faltar água. E passou por um período de seca muito grande, não conseguia produzir nada e faltava água para beber. E aí, eles não tinham dinheiro para conseguir arrumar um jeito de chamar alguma pessoa ou resolver aquele problema lá da água, que talvez poderia conseguir resolver contratando alguém que sabia mexer com aquilo e por aí vai. Mas aí, esse homem, ele era considerado o guerreiro mais forte daquela tribo, daquela aldeia. E aí ele colocou para si: eu quero procurar arrumar um jeito de conseguir ajudar aqui. E ele ficou sabendo que na cidade existia um campeonato de luta, e onde o prêmio, né, do campeonato era dinheiro, muito dinheiro, e que era um dinheiro que talvez daria certo para poder investir ali na tribo e na aldeia e conseguir resolver a situação ali. E aí no final das contas, o que aconteceu? Ele foi para lá, para essa competição de luta. Na primeira luta ele venceu, mas aí na segunda luta ele perdeu porque encontrou um adversário muito mais forte e viu que naquele campeonato tinha muitas outras pessoas muito mais fortes do que ele. E aí ele perdeu. Aconteceu o seguinte com isso depois. Pessoas que estavam ali descobriram a história dele, descobriram a situação dele e conseguiram arrumar um jeito de ajudar ele. E aí depois da história, mais pra frente, ele conseguiu resolver o problema da água, mesmo sem ter o dinheiro da competição, de ter ganhado a competição. E aí tá, encerra por aqui. Nessa história, a gente consegue perceber que o homem, ele tinha a habilidade da força ali na tribo dele, ali na comunidade dele, na aldeia dele. Ele era o homem mais forte ali. Mas quando ele foi para fora dali, ele viu que tinham outras pessoas que tinham muito mais força do que ele, que eram muito mais capazes do que ele, que tinham um talento muito mais desenvolvido do que ele, do que o dele. Às vezes a gente também se compara com as outras pessoas dessa mesma forma. A gente vai para um lugar, seja no serviço, na igreja e onde que for, a gente encontra pessoas que sabem, naquela área que a gente mexe, sabem muito mais, que conseguem fazer algo muito maior do que aquilo que a gente vê que a gente faz, e a gente acaba até se sentindo para baixo, né? Podem se sentir assim. Mas o que tem ficado no meu coração é isso. Não é pra gente ficar para baixo, deixar isso derrubar a gente. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia uma frase: vou florescer onde Deus me plantar. Aquele homem, ele era o homem mais forte ali da tribo dele. Ali ele usava a força dele. Se a gente colocar para nossa vida, Deus ele coloca a gente em lugares onde às vezes as pessoas precisam da gente.
com aquele talento que a gente tem, com aquele nível de talento que a gente tem. Então, por mais que tenham pessoas que aparentemente sabem mais do que a gente sabe, fazem mais do que a gente faz, receberam mais talentos do que a gente recebeu, que a gente percebe que recebeu, independente da quantidade, da diferença entre o tamanho do nosso talento e a quantidade de talentos que a gente tem em comparação com os outros, Deus, Ele nos deu esse talento, esses dons, essas habilidades, que podem ser desenvolvidas, que podem ser melhoradas e que podem ser usadas para o bem, não só nosso, mas os nossos irmãos também, à nossa volta. E aí que tá. Pode ser que em outro lugar a pessoa tenha um talento diferente do seu, mas aonde que Deus te colocou é onde Ele te quer e coloca você ali para você usar desse talento e ajudar ali, você crescer ali. E independente do tamanho do teu talento, sempre existe a possibilidade de você melhorar. Seja o dom de cantar, seja a limpeza, seja falar, ensinar, desenhar, dançar. Tem tantas habilidades que a gente tem. Independente de qual habilidade que for, todas elas podem ser usadas para o bem. Pode tirar alguma coisa boa dali para ser usado e pode ser desenvolvido. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente rezar e perguntar para Deus: Senhor, por que me destes este talento? Onde eu posso usar dele? Como eu posso servir melhor? E creia que Ele responde. Confia nele. Entrega tudo nas mãos dele. Pede ajuda e Ele vai te ajudar. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Na minha comunidade, eu era um dos poucos que tocava violão. As pessoas que tocavam melhor do que eu pararam de tocar. E aí, eu ia para minha paróquia, a matriz lá da minha igreja, e aí lá eu via o pessoal tocando muito melhor e por aí vai. Só que quando eu voltava para minha comunidade, só tinha eu tocando. E aí ali eu percebi que, aqui eles precisam de mim. O pouco que eu sei tá sendo útil aqui. E aí dali começou a minha luta para desenvolver essa habilidade, por aí vai. Até perceber que isso, Deus, Ele não me colocou lá no lugar onde que tá os músicos maiores e tal. Ele me trouxe para onde precisava de mim, precisava daquele dom que eu tenho, mesmo que pequeno. Mas aí tá. Onde é que Deus tem te colocado? Que dom Deus tem te dado? E como você tem usado esse dom? Conversa com Ele agora. E não importa o tamanho do dom das outras pessoas à sua volta. Não se compare com os outros nesse sentido. Mas tenta pensar, por que Deus me deu esse dom? E por que eu tenho esse dom? E creia que em algum lugar pode ser que estejam precisando dele. É isso. E se você ficou até o final, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a divulgar. A gente chegou a falar sobre esse mesmo tema, sobre dons e habilidades, lá nos primeiros episódios, comparando
o anime My Hero Academia com os dons de Deus. E é isso. Para quem quiser saber um pouco sobre essa história, de onde que eu tirei, ela foi tirada do anime Dragon Ball, o clássico. E aí, lá conta essa história desse homem. Ele é um personagem meio que figurante da história. Mas é isso, se você tiver interesse, pode procurar lá ver. Mas só pra lembrar, né? Não é um anime que tem a base católica, né? A base cristã. Mas dentro dele a gente pode encontrar coisas que podem ser interessantes e ajudar a gente a nossa reflexão sobre a vida em si. Então, sobre essa questão, voltando sobre isso, a gente pode encontrar em vários ambientes coisas que podem ajudar um pouco para o nosso pensamento, a desenvolvimento humano e por aí vai. Mas, lembrando que se trata do mundo, pode ter coisas úteis e inúteis, coisas que fazem bem e coisas que não fazem tanto bem. Então, daí que vem, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso, se você quiser assistir filmes, animes e por aí vai, lembre-se disso. Tem coisas ali que são boas, mas também tem coisas ali que não são muito legais. Então, com base naquilo que a gente tem de fé, de crença, aquilo que a gente aprendeu, a gente pode separar isso e descartar aquilo que faz mal pra gente e aproveitar aquilo que pode fazer bem pra gente. E é isso. A gente se vê então no próximo episódio. Muito obrigado por ter ouvido e até mais.